Tudo bem com vocês, doutores? O vídeo de hoje eu vim trazer uma dica valiosíssima, que é como é que você vai lidar, né? Os 4 passos para você resolver a questão do paciente que enrola e não compra. Isso mesmo, aquele paciente que muitas vezes você faz tudo certinho, você segue os 11 passos do orçamento de sucesso, você está ali já tratando da negociação financeira do paciente, ele diz que quer comprar, ele diz que tem condição de fazer, ele sinaliza para você, ele fala verbalmente que ele tem interesse, tem vontade, tem condição, mas ele enrola, ele não fecha. Ele muitas vezes coloca que tem que conversar com alguém, que tem que esperar um cartão virar, que precisa esperar um determinado dia, que vai fazer uma viagem quando voltar. Enfim, ele coloca algum elemento ali no meio daquilo tudo ali, enrola e não fecha. Eu vou te dar 4 passos que você seguindo ele, você vai ter muito sucesso em relação ao que tem acontecido hoje na sua vida. E você vai ver o tamanho da importância disso, que é, esse paciente, você já fez o orçamento dele. Tudo que você tinha para investir para esse paciente sentar na sua cadeira e passar pelo processo do orçamento, você já investiu. Você investiu no marketing para buscar esse paciente, né, na captura do lead dele, na ligação do telemarketing, no atendimento que a recepcionista deu para ele, né, quando ele entrou para dentro do seu consultório, o par de luva que você calçou, a máscara, o gorro, o material que você desembalou e teve que ser autoclavado novamente. Tudo isso você já gastou, ou seja, é até difícil de calcular, mas tem um investimento grande para esse paciente chegar até ali. E esse paciente diz que quer comprar, mas não compra, te enrola. O que é mais barato? Você usar esses 4 passos e fechar essa venda, ou você ir atrás de um novo cliente? Começar esse processo todo de novo, fazer todo esse investimento novamente. Se isso te interessou, eu queria te pedir que você imediatamente, agora mesmo, se estivesse inscrito no canal, vai lá e se inscreva. Se inscreva e ativa a notificação. Porque todos os dias eu vou fazer um vídeo igual esse, que tem por finalidade fazer você, dentista, que é dentista assim como eu, conhecer aquilo que você precisa conhecer para você crescer e prosperar na odontologia. Isso mesmo, você como dentista, ganhar melhor, ter mais resultado, de fato levar coisas boas para você, para dentro da sua casa, através da odontologia. Se você tem interesse por esse tipo de assunto, se inscreva e ative a notificação, porque todos os dias vai ter um vídeo novo sobre esse assunto, tá certo? E antes de eu passar os 4 passos para você, a primeira coisa que você precisa ter em mente é que eu não estou aqui te ensinando você empurrar nada para o paciente, não estou aqui, longe de mim, querer ensinar você a convencer alguém a fazer um tratamento que não precisa. Deus me livre. Muito pelo contrário. Eu estou aqui tentando te ajudar a você conduzir o seu paciente a fazer a melhor escolha. Muitas vezes o nosso cliente, o nosso paciente, ele tem um único recurso. E se esse paciente não for bem orientado, ele vai decidir, talvez, fazer um churrasco no final de semana com os amigos, talvez trocar o telefone celular, ou talvez cuidar da saúde, da estética, prevenir um problema, prevenir uma perca de um dente, prevenir um problema sistêmico, uma inflamação, a agudização de um problema. Só que ele precisa decidir aonde vai colocar o recurso financeiro dele. Se ele vai fechar o tratamento com o dentista ou se ele vai comprar uma televisão maior para ele poder assistir os Jogos do Brasil na Copa. E se você seguir os 4 passos, você vai conduzir ele a fazer as melhores escolhas. Então esse vídeo aqui não é para te ensinar a convencer ninguém a fazer nada que ela não precisa, muito pelo contrário. Eu estou partindo do princípio que você é sério, é ético, que você sabe o que é melhor para o seu paciente, que você está preocupado com a saúde dele, que você tem condição de fazer o melhor tratamento para ele. E se nada disso que eu estou falando aqui for verdade, já para o vídeo por aqui, porque não faz sentido você assistir um vídeo como esse. Agora, se tudo isso é verdade na sua vida e você tem condição de entregar um atendimento de qualidade, entregar saúde, entregar bem-estar, entregar vida para o seu paciente, aí sim faz sentido você continuar aqui, porque o que eu vou te ensinar é ajudar ele a tomar as melhores decisões. Então, o primeiro passo é: a iniciativa de gerar compromisso sempre tem que ser da autoridade, ou seja, de você, dentista. Então, na hora de uma negociação com o paciente, na hora que você está passando as condições para ele, o que ele precisa, o que ele não precisa, o dia que você está disponível para começar a tratar dele, e ele está naquela que ele tem que conversar com alguém, que ele vai fazer uma viagem, que vai ser quando ele voltar, que antes ele precisa resolver alguma coisa, enfim, que ele está sem tempo, um compromisso de trabalho. Quando está nessa fase, o primeiro passo é: você, dentista, você, autoridade de saúde, precisa gerar compromissos com esse paciente. Ou seja, nesse momento, você não vai esperar ele falar com você. Você vai falar com ele. Então tá bom, vai ser que dia? Vai ser que horas? Vai ser quando?
mesmo que ele saia dali, ele vai sair dali com um compromisso. E se você precisar fazer o remarketing, eu vou falar do remarketing na quarta dica, no quarto passo, né, que vai ser um bônus para você isso aí. Mas enfim, você tem um dia e uma hora para você ligar para ele. Você tem um compromisso gerado por você. Ele não vai sair do seu consultório de jeito nenhum falando, eu vou ver, eu vou pensar, eu vou conversar e depois eu volto. E depois eu te ligo. Não. Que dia que eu vou te ligar? Que horas? Então, muitas vezes você já até fala com ele. Então tá bom, você vai para casa, você vai conversar aí com sua mãe, ou enfim, vai conversar com seu pai, com sua esposa, e a gente vai tomar essa decisão juntos, certo? Eu posso te ligar na terça-feira, 14 horas? Se ele puder, ok, fechado, eu vou te ligar terça-feira, 14 horas. Quando eu digo eu, sou a recepcionista, enfim, a pessoa que é responsável por isso. Agora, se ele falar com você, não, terça-feira, 14 horas eu não posso, mas você pode que horas? Eu posso às 17. Então tá bom, eu vou deixar aqui anotado, na terça-feira, às 17 horas a gente volta a se falar. Tem que gerar um compromisso, e essa iniciativa de compromisso é sua. Esse é o primeiro passo, tá joia? E o segundo passo é, entenda se é a pessoa que define ou se é outra pessoa que define se ele vai tratar ou não, quando vai começar, como que vai pagar, se vai fazer o tratamento completo, se vai fazer parte. Entenda isso. Muitas vezes é só uma objeção que o paciente coloca porque ele está ali precisando pensar, ele quer uma segunda opinião, ele quer conferir se o preço está adequado, enfim, a gente não sabe o que é. Mas tem situações que de fato não é o paciente que decide. E se você fizer o orçamento para quem não decide, você corre o sério risco de ter desperdiçado um tempão valioso e perder essa venda. Então você precisa, nesse momento que o paciente está ali enrolando, você fazer as perguntas certas, não se preocupe que essas perguntas já estão catalogadas, na mentoria eu vou entregar isso para você, mas você vai fazer perguntas que você vai decidir e vai definir se esse paciente realmente ele só precisa de um tempo ou se esse paciente precisa do aval de uma outra pessoa. E se você descobrir que ele precisa do aval de uma outra pessoa, muitas vezes você nem vai fazer o orçamento para esse paciente. Muitas vezes você vai trazer essa outra pessoa. Preste atenção, quando você está fazendo um orçamento e quem decide uma outra pessoa, o foco tem que estar na outra pessoa. Se tiver os dois sentados na sua frente, um na cadeira da direita e outro na cadeira da esquerda, e você descobriu que quem toma a decisão é o da cadeira da esquerda, você vai conversar olhando no olho do da esquerda. Você vai falar a língua dele. Se é um paciente jovem, você vai falar a língua dele. Se é um paciente mais idoso, você vai falar a língua dele. Mas você vai falar com quem resolve. É muito comum, eu já passei por isso. Você faz um orçamento para um senhorzinho, para uma senhorinha, que está lá com uma prótese, tá? Você quer fazer uma prótese nova para ele, ou você quer fazer uma prótese sobre implante. Quem vai pagar é o filho. É um prazer para o filho que pode cuidar do pai, cuidar da mãe. Quem não quer dar um presente para o pai, quem não quer proporcionar ao pai, né, já com mais idade, ter condição de se alimentar melhor, de sorrir sem ficar constrangido. Que é um presente para o filho poder fazer isso para um pai. Mas pai e mãe, muitas vezes, o que faz? Não, é muito caro, tadinho, fulano trabalha tanto, vai gastar dinheiro comigo. E aquela senhorinha naquela situação assim, não doutor, eu quero só passar uma colinha, não dá, essa prótese já está cheia de fungo, já está muito antiga, os dentes estão desgastados, precisa fazer uma prótese nova, mas é caro. Coitado do meu filho, pera lá, chama o filho para dentro. Na hora que expus para o filho que ele estava cuidando da saúde da mãe dele, que a prótese tinha fungo, não quero nem saber quanto que custa. Pode fazer, tem como. Aí muda. O filho tem como começar hoje? Tem como começar hoje, então pode começar. Olha como muda completamente quando você fala com quem resolve, certo? E também é o contrário, às vezes quem resolve é o esposo, ou quem resolve é a esposa, ou quem resolve é o pai, ou quem resolve é a mãe. É um paciente mais jovem, muitas vezes quem resolve é o pai ou a mãe. E aí precisa ser falado com quem resolve. Então, faça as perguntas certas e descubra quem de fato vai ter a decisão final a respeito daquele tratamento. E o foco vai ser na pessoa que tem a decisão final. Se a pessoa não estiver ali na hora, se ela estiver na recepção, manda entrar. Se ela não estiver ali na hora, você vai agendar um horário com ela. Mas você vai tratar desse assunto diretamente com ela. Você vê como encurta esse tempo de decisão de fechamento. Daquele paciente que vai para casa para pensar, sai dessa esfera para a pessoa que vai falar assim, não tem como começar hoje, agora, nesse minuto. Se tiver, pode começar. Se não tiver, marca para amanhã. Se não tiver amanhã, marca para semana que vem. Mas ele vai, do paciente que enrola, vira o senso de urgência. Vira para não, eu quero resolver agora. Terceiro passo, faça perguntas de necessidade. Isso mesmo. Paciente está ali, você expôs tudo, ele está meio querendo enrolar, você já percebeu que ele já começou a fazer aquelas objeções e que não vai fechar ali? Faça perguntas de necessidade. Você entendeu a proposta do tratamento?
Se entendeu, me fala o que é prioridade para você nesse tratamento aqui. Qual é a sua urgência em começar a tratar? E nessa hora talvez você vai descobrir que o que você está pensando que o seu paciente está enrolando nada mais é do que o paciente de fato não entendeu a urgência dele começar a tratar. E aí ele vai te responder algo que não tem nada a ver com a proposta que você fez. Sei lá, vamos dar um exemplo que o tratamento é um tratamento de canal, é um dente que tem risco de fraturar, você precisa começar o quanto antes, de repente está com uma fístula, você explicou aquilo tudo ali para ele, que ele está engolindo aquela secreção, que aquele dente tem risco de quebrar, se quebrar perde, mais alguma coisa assim, e você pergunta isso para ele e fala assim, então, eu quero resolver meu problema, mas urgente não tá, porque esse dente não está doendo, e também um dente lá de trás também não aparece, ninguém está vendo, eu quero tratar para eu poder resolver isso, é muito ruim ficar com isso na boca, mas olha, esse paciente não entendeu. Se ele soubesse que ele está engolindo pus, né, que ele está ali, coleção de bactéria que está sendo ingerido por ele, se ele soubesse que ele pode perder aquele dente, que aquele tratamento de canal pode virar uma extração, um enxerto, parafuso, coroa sobre implante, enfim, se entender toda a complexidade daquilo ali, ele vai ter que te dar uma resposta diferente. Aí nessa hora você vai ter condição de parar e fazer com que ele entenda novamente, explicar novamente o passo a passo, fazer com que ele defina a urgência dele tomar aquele passo, dele tomar aquela decisão de começar a tratar. Isso em qualquer área, eu dei o exemplo do canal, mas em qualquer área. Sempre que o paciente começar a enrolar, faça uma pergunta de necessidade. Você pode também fazer uma pergunta assim, outro tipo de pergunta de necessidade, né? São vários os exemplos, né? Na mentoria a gente vai falar um por um, mas vamos dar mais um exemplo aqui. Você pode virar para ele e falar assim, de 0 a 10, qual é a sua urgência em começar a tratar? Se é um caso urgente, se é um caso que você explicou para o paciente que aquilo ali vai ter uma consequência para ele, e o paciente fala 2, ele te fala 3, ele te fala 4, você pode ter certeza que ele não entendeu. Você vai tirar aquele julgamento de que é um paciente enrolado e vai, né, colocar a sandalinha da humildade e eu não expliquei de uma maneira que fez sentido para esse paciente. Ele não tem urgência nisso. Se um paciente desse te responder 9, te responder 10, bacana, a gente vai entrar para o quarto passo, que vai ser falado agora. Mas se esse paciente não falar 9, não falar 2, 3, você falhou em alguma coisa lá atrás. Não fez sentido, né? Não, é aquilo que eu sempre falo, não importa o que você falou, importa o que o paciente ouviu. E se ele não ouviu algo que deixou ele com senso de urgência 8, 9, 10, ele vai enrolar. Né? Não é urgente, ele vai enrolar. Então você vai ter que fazer o passo a passo ali com ele novamente. Agora vamos entrar no quarto passo ainda dentro disso. Você fez essa pergunta para ele. Ele disse 10, ele disse 9, mas ainda assim você percebeu que ele está naquela esfera ali de que vou ver, vou pensar, tem que ir ali, tem que voltar, tem que... Você vai virar para ele e vai falar assim, olha, da minha parte, presta atenção que esse quarto passo é disruptivo. Da minha parte, o que falta para a gente fechar esse negócio agora? Para a gente sair daqui com você agendado. Claro, se você tiver agenda para isso, né? Eu gosto muito, quando eu faço orçamento, separar um espaçozinho para começar no dia. Que aí, nessa hora, a pergunta é, o que precisa para a gente começar a te tratar agora? O que falta em mim, Diogo, dentista? O que falta em mim, dentista, gerar condição para você começar a tratar comigo agora? Que se da parte dele tá tudo tranquilo, ou tem alguma coisa que ele não falou ainda, aí ele vai falar agora. Agora, se da parte dele tá tudo tranquilo, ele entendeu que tá urgente, e ainda assim ele não fechou, ele tá enrolando, na hora que eu uso esse quarto passo com ele, às vezes ele solta alguma situação. E aí na hora que ele solta, você vê se é possível ou não. Isso que eu falei para vocês de deixar um espaçozinho para começar na hora, gente, vocês precisam ter a visão macro da coisa, né? Muitas vezes começar na hora é moldar um paciente para fazer um provisório. Quando for de fato começar o tratamento dele, o provisório já está pronto. De repente colocar um curativo. Enfim, sei lá, é um tratamento periodontal, de repente fazer uma raspagem de canina a canina inferior, que é a área que o paciente que está mais incomodando o paciente. Enfim, não é você de fato começar o tratamento completo, mas você talvez agir ali na parte que está mais incomodando ele. O cara tinha 10 restaurações para fazer. Faz uma, faz aquela na parte da frente, faz uma restauração provisória que seja. Ele está lá todo constrangido porque soltou um pedacinho do dente. Refaz aquele pedacinho de dente, de repente refaz até sem aço, sem adesivo, refaz provisório. Depois você marca a consulta, remove aquela resina, faz a resina adequada. O que eu estou querendo dizer é assim, você joga o senso de urgência no peito do paciente. Quando ele te devolve esse senso de urgência, você mata ele. Você não dá para cá, vamos resolver. Então é uma dica muito boa, tá? E agora a dica bônus. Sobre tudo isso que a gente falou aqui,
o remarketing que vai ajudar você a colocar em prática hoje. Coloque em prática hoje e você vai ver quanto mais você vai vender sem investir nenhum centavo. Afinal de contas, já foi investido nesses pacientes. Como eu falei, captura do lead, o marketing, a parte gráfica, a telemarketing, a recepção, a luva, tudo já foi gasto. O que você vender para esse paciente de remarketing é lucro. Como você vai fazer e vai dar resultado hoje, experimente hoje, tá? Antes de eu dar essa dica, eu queria te pedir o seguinte. Eu tenho certeza que esse vídeo te ajudou. Eu tenho certeza que com o que eu vou falar aqui vai te ajudar você a começar a ganhar mais dinheiro hoje. Com um paciente que você fez orçamento 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, 1 mês atrás, 3 meses atrás, você vai começar a ganhar dinheiro com ele hoje. Então, do mesmo jeito que eu te ajudei, eu queria que você me ajudasse a divulgar o meu canal. Encaminhe esse vídeo para um dentista que você conheça, que talvez possa estar precisando de uma dica como essa. Um encaminhamento você já me ajuda e deixa o like também. Você deixando o like, você me ajuda demais. Então deixa o like que com certeza ajuda também a plataforma a divulgar mais o meu vídeo. E por último, confira se está inscrito, porque amanhã vai ter outro vídeo desse. Mas indo para o remarketing. Você vai pegar seu fichário aí, os pacientes que fez orçamentos aí nas últimas semanas. Claro que quanto mais recente o seu orçamento, maior a chance de sucesso, maior a chance desse paciente ainda não ter passado em outro consultório, em outra clínica e ter começado a tratar. Você vai pegar esse paciente que você não teve a oportunidade de usar esses 4 passos com ele, ou seja, ele saiu da porta do seu consultório, e você vai aplicar o remarketing com ele. Você vai tentar trazer esse paciente de volta. Só que um erro muito comum que muita gente faz, talvez você está pensando assim, mas isso eu já fiz e não deu certo, eu liguei para 20 pacientes e não fechei nenhum. Você fez do jeito errado. O que a maior parte das pessoas faz é tentar adivinhar por que o paciente não fechou. E aí começa a falar com o paciente assim, e se eu te der um desconto? E se eu dividir em mais vezes? E se? Pode ser que você dê a sorte de acertar, mas pode ser que você não dê a sorte de acertar. E o que mais acontece é isso, você não acerta, é igual o jogo de azar, né? Quantas pessoas você conhece que ganhou na loteria? É muito pouco. Você vai ficar julgando com um assunto sério como esse? Não tem como. Então você vai precisar usar a técnica que eu vou te passar aqui agora. Essa ligação vai ser feita para o paciente e provavelmente você vai terceirizar isso, né, para um call center ou para sua recepcionista, alguém que você vai treinar, você vai passar o script para ela e na mentoria eu vou dar esse script com detalhes para você, mas só para você começar a entender o sentido da coisa e já começar a colocar em prática. Mesmo sem muito detalhe, você vai ter uma falhazinha, você não vai alcançar 100% do resultado, mas eu tenho certeza que algum resultado você vai encontrar a partir de hoje se você usar. Na hora que essa pessoa ligar para esse paciente, ela vai ser orientada a fazer uma pesquisa de satisfação. Nessa pesquisa de satisfação, o paciente vai ter a liberdade de se abrir. E na hora que ele se abrir, aí sim ela vai executar a venda dentro daquilo que realmente faltou. Lembra daquela pergunta que eu falei? O que faltou em mim para a gente fechar esse negócio? Você não fez essa pergunta, você não tinha conhecimento desses 4 passos. Você já deixou esse paciente embora, é o paciente 2, 3, 4 semanas atrás. Então, você vai ter a oportunidade de fazer essa pergunta, porém, de maneira indireta. E como é de maneira indireta, ele vai ser muito sincero com você porque ele vai ter liberdade. Então, vamos simular, né? Vou dar um exemplo do que seria. A pessoa vai ligar, tudo bom? Boa tarde, seu fulano. Eu estou ligando aqui, eu trabalho para o doutor fulano de tal e eu trabalho na parte de pesquisa de satisfação. O senhor esteve conosco na data tal, fez um orçamento, e até hoje o senhor não voltou para fazer o seu agendamento, né? A gente ainda não tem o senhor agendado aqui para começar seu tratamento. Eu queria saber do senhor, né, dentro da experiência aqui, o que de repente não foi adequado, qual foi a parte que realmente não agradou o senhor, o que levou o senhor ainda não fechar esse tratamento com a gente. E nessa hora o paciente vai ser franco. E de repente você vai descobrir que o dentista que fez o orçamento não passou confiança. De repente você vai descobrir que o paciente ele não entendeu. De repente você vai descobrir que realmente o que ele precisa, que ele tinha intenção de pagar à vista, mas ele achou caro e você vai ver que de repente nas suas margens para um pagamento à vista você consegue dar um desconto. Pode ser que você fez uma proposta que esse paciente pagaria em 5 vezes, mas o que ele precisa pagar em 10. Vou te falar uma coisa que eu já escutei, e se eu não fizesse assim, né, a gente não teria oportunidade de sanar. O paciente falar assim, não fechei aí porque a minha prima que me indicou está tratando aí, o tratamento dela custou X e o meu custou 2X. E eu achei muito caro, por que o dela saiu muito mais barato que o meu? Não gostei, não fiquei satisfeito com isso, eu já sabia quanto que ia custar e por que cobrou de mim o dobro. O paciente se sentiu assim, aviltado, né? Poxa, cobrou o dobro de mim, tá escrito bobo aqui na minha testa, o que é isso? Aí,
A nossa telemarketing, que já é treinada para isso, entrou no sistema. Qual o nome de sua prima? Fulana. Olha, seu fulano, eu estou vendo aqui que foi orçado para o senhor uma coroa metal free, né? Estou vendo aqui que o dente que o senhor precisa tratar é um dente da frente, né? O elemento 21, e foi uma coroa sem metal, uma coroa 100% branca. E eu estou vendo aqui que o da sua prima foi um dente lá de trás, e o dela foi uma metalocerâmica. E realmente essa metalocerâmica ela é bem mais barata. Contudo, eu sei que o doutor já fez para algumas pessoas que não podiam fazer esse tratamento mais estético, a metalocerâmica na frente também, e ficou bom. Mas talvez o doutor ofereceu para o senhor já o que tem de melhor, para realmente o senhor já usufruir o que tem de melhor sobre esse assunto. Mas vamos fazer o seguinte, vamos marcar uma nova consulta, deixa ele expor para o senhor as vantagens e as desvantagens de usar o material que a sua prima usou no dente que o senhor precisa, e aí o senhor toma a decisão. E esse paciente voltou, refizemos o orçamento para ele, demos a opção dele fazer a opção mais em conta, e ainda assim ele fechou na mais cara. Mas ele fechou na mais cara depois que ele entendeu que ele não estava sendo feito de bobo, que existia 2 tratamentos. Só que na hora que a gente passou para ele o orçamento, a gente nem se importou de falar daquilo que a gente achou que não ia atender ele. Falhamos, mas graças à pesquisa de satisfação, que na verdade é o nosso remarketing, a gente conseguiu descobrir o que deixou ele de fato nos enrolando, que na verdade ele não estava enrolando, ele estava insatisfeito, não ia fechar. Sanamos o problema e executamos a venda. Entregamos o que o paciente precisa de melhor, entregamos o que tinha sido proposto no primeiro orçamento, contudo, tivemos a oportunidade de nos corrigir pelo simples fato que a gente entendeu onde a gente estava errando. A maior parte de nós não se corrige porque não tem nem noção que está errando. Para começar, acha que está acertando em tudo. E até mesmo os que acham que não está acertando em tudo, que têm consciência que está errando, não sabe como conferir, não sabe fazer o diagnóstico. Onde eu estou errando? Como é que eu faço para parar? E eu estou aqui justamente para te ajudar com isso. Gostou? Ficou alguma dúvida? Tem alguma sugestão? Deixa nos comentários ou também tem a liberdade aí na descrição, tem o e-mail, tem o WhatsApp. Pode mandar e-mail, pode mandar o WhatsApp, que vai ser um prazer gravar um material para te responder ou te responder também no privado e te ajudar a crescer e alavancar na odontologia. Tá joia? Espero que eu tenha conseguido ajudar. Deixa o like, inscreva no canal e encaminha para alguém, que você me ajuda também. Tá bom? Olha, que Deus te abençoe e até um próximo vídeo. Tchau!